Depois de quase 50 anos de convulsões internas, de guerras civis e intervenções armadas no Prata, o país entrava definitivamente no regime de ordem e paz, que iria se prolongar até o fim da monarquia. O reinado do imperador, segundo o historiador João Ribeiro, é a pacificação. Tudo volta ao trabalho, os campos florescem e frutificam. Começou então, de novo, a alegria de viver que havia desaparecido no tumulto desordeiros de quase meio século de reivindicações isólidas, absurdas e inoportunas. Os alicerces da nação, tão duramente abalados nos primeiros anos do reinado, adquiriam uma solidez que nunca haviam tido antes. As províncias, as mais vizinhas como as mais distantes da capital do império, se congregavam num só pensamento e numa só aspiração em torno do governo central do imperador. A unidade nacional, tantas vezes ameaçada, parecia agora definitivamente assegurada. O Brasil era, realmente, uma só e única nação, aquela democracia coroada, a quem iria referir-se o general argentino Bartolomé Mitre. Graças ao governo excepcional de Dom Pedro II, o Brasil passou a ser visto mundialmente como um império próspero e moderno, um país inigualável na América. Durante todo o reinado de Sua Majestade, o Brasil tornou-se uma potência emergente, desenvolvido e industrializado. Era uma das nações mais importantes do mundo, ao lado das potências europeias. O Brasil saiu vitorioso em 4 conflitos internacionais, dos quais 3 guerras: a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra contra o Paraguai, além de ter derrotado diplomaticamente a maior potência do mundo na época, o Reino Unido, na chamada Questão Christie. Mas além disso, o democrático sistema imperial e o imperador garantiam liberdades individuais, liberdades de imprensa e liberdades de expressão, a níveis extremos, inclusive o que permitiu o surgimento de alguns partidos de caráter republicano. Dom Pedro II era um erudito, considerado um imperador mecenas, estabeleceu uma reputação como um vigoroso patrocinador do conhecimento, cultura e ciências. Ganhou o respeito e admiração de estudiosos como Thomas Edison, Graham Bell, Charles Darwin, Victor Hugo e Friedrich Nietzsche, e foi grande amigo de Richard Wagner, Louis Pasteur, Jean-Martin Charcot, Henry Wadsworth, dentre outros influentes da época. Após o golpe republicano de 1889, os brasileiros se mantiveram apegados à figura do imperador popular, a quem consideravam um herói e continuaram a vê-lo como o pai do povo personificado. Esta visão era ainda mais forte entre os brasileiros negros ou de ascendência negra, que acreditavam que a monarquia representava a libertação. O fenômeno de apoio contínuo ao monarca deposto é largamente devido à sua ação generalizada de que ele foi um governante sábio, benevolente, austero e honesto. Esta visão positiva de Dom Pedro II e nostalgia por seu reinado apenas cresceu à medida que rapidamente caiu sob o efeito de uma série de crises políticas e econômicas que os brasileiros acreditavam terem ocorrido devido à deposição do imperador. Ele nunca cessou de ser considerado um herói popular, mas gradualmente voltaria a ser um herói oficial. Surpreendentemente, fortes sentimentos de culpa se manifestaram dentre os republicanos, que se tornaram cada vez mais evidentes com a morte do imperador no exílio. Eles elogiavam Dom Pedro II, que era visto como um modelo de ideais republicanos, e a era imperial, que acreditavam que deveria servir de exemplo a ser seguido pela jovem república. No Brasil, as notícias da morte do imperador despertou um genuíno sentimento de pesar entre aqueles que, embora não simpatizantes da restauração da monarquia, reconheciam tanto os méritos quanto as realizações de seu finado governante. Foi em 1920 que o então presidente da República, Epitácio Pessoa, revogou a lei que proibia a família imperial de viver no Brasil. Com a revogação do banimento, finalmente era possível a transladação dos corpos de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina para a pátria que tanto haviam amado. Os seus restos mortais
assim como os de sua esposa, foram finalmente trazidos ao Brasil em 1921, a tempo do centenário da independência brasileira em 1922, e o governo desejava dar a Dom Pedro II as condizentes aos de chefe de Estado. Um feriado nacional foi decretado e o retorno do imperador como herói nacional foi celebrado por todo o país. Milhares participaram da cerimônia principal no Rio de Janeiro. O historiador Pedro Calmon descreveu a cena. Os velhos choravam, muitos ajoelhavam-se, todos batiam palmas. Não se distinguiam mais republicanos e monárquicos, eram brasileiros. Em 1925, a Revista da Semana lançou uma edição comemorativa ao centenário de aniversário do Magnânimo, onde encontram-se depoimentos e relatos de vários influentes da época que viveram e presenciaram o período monárquico. Nesta edição da Revista da Semana você encontra artigos do professor e jornalista Carlos Delaete, do historiador Hermeto Lima, do jornalista, escritor e político Humberto de Campos Veras, da baronesa de Loreto, amiga íntima da princesa Isabel, dentre outros, e uma declaração do presidente da República na época, Arthur Bernardes. No momento em que se comemora o centenário do nascimento do nosso último imperador, a Revista da Semana não poderia deixar, para maior esplendor do número que hoje publica, de rogar ao senhor presidente da República o conceito de Sua Excelência sobre a personalidade de Dom Pedro II. A afabilidade cavalheiresca do senhor doutor Arthur Bernardes correspondeu ao nosso apelo, e podemos orgulhar-nos estampando nesta página as palavras do eminente chefe da nação, em as quais vive, a par da franqueza que é o apanágio do senhor presidente da República, a serena expressão da justiça, pois Sua Excelência não vacila, com a sua esplêndida fé republicana, em afirmar que Dom Pedro II amou o Brasil, procurando servi-lo o melhor possível. Gabinete do Presidente da República, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1925, para a Revista da Semana. Lendo as críticas de que tão vivamente é alvo ainda hoje, a personalidade de Dom Pedro II, e observando-se a facilidade com que uns o condenam e outros o enaltecem, compreende-se que entre os dois extremos deve permanecer a verdade, situando a figura do monarca como resultante das influências do meio em que se educou e viveu. A grande veneração que até uma certa época mereceu dos brasileiros de maior valor e o subsequente descontentamento que cresceu paralelo à sua velhice, mostram que sua mocidade e sua maturidade coincidiram com os grandes serviços que a fórmula monárquica então podia prestar ao país, cujo desenvolvimento depois exigiu a adoção de um novo regime. Nós, os republicanos de hoje, sentimos-nos bastante fortes para nos reportarmos ao espírito do passado e medirmos nele a ação coordenadora do imperador, não lhe recusando a parte de justiça que se lhe deve. Ele amou o Brasil e, enquanto teve forças e energia, procurou servi-lo, rodeando-se dos melhores elementos da época.